Após o grande dilúvio que purificou a terra, a humanidade recomeçou. Noé e seus descendentes receberam uma segunda chance. Mas o coração humano, quando não é guiado por Deus, pode cair nas mesmas armadilhas do passado. Esta é a história de quando a humanidade, falando uma única língua e unida em propósito, decidiu desafiar o próprio Criador. Esta é a história da Torre de Babel. Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Mas nem todos os descendentes de Noé escolheram seguir os caminhos de Deus. Enquanto alguns permaneceram fiéis, obedecendo aos mandamentos divinos e vivendo em retidão, outros começaram a apostatar. Havia aqueles que duvidavam da existência de Deus, atribuindo o dilúvio a causas naturais. Outros, como Caim nos tempos antigos, reconheciam que Deus existia, mas seus corações se encheram de rebelião. Eles culpavam o Criador por ter destruído a raça antediluviana e amaldiçoado a terra pela terceira vez. A vida justa dos fiéis era uma reprovação constante para aqueles que viviam em impiedade. Diariamente, os rebeldes sentiam-se incomodados pela conduta piedosa daqueles que amavam e exaltavam a Deus, até que tomaram uma decisão. Seria melhor se separarem completamente. E assim, os descrentes consultaram entre si e decidiram partir. Viajaram a grande distância dos fiéis, buscando um lugar onde pudessem viver sem as restrições que a vida justa dos outros lhes impunha. Ao deslocarem-se em direção ao Oriente, descobriram uma vasta planície na terra de Sinar. A planície era perfeita para seus planos, fértil, ampla e distante dos que serviam a Deus. Ali, começaram a povoar rapidamente aquela terra, mas em seus corações crescia algo mais do que o simples desejo de construir um lar. Então, eles conceberam uma ideia grandiosa. "Vamos construir uma cidade", disseram entre si, "com uma torre altíssima que chegue até aos céus." Começaram a fazer tijolos de terra bem cozida para servir de pedra de construção, e usaram alcatrão em vez de argamassa. Mas por que construir uma torre tão alta? Seus motivos revelavam a profundidade de sua rebelião. Primeiro diziam: "Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos." Queriam glória para si mesmos, não para Deus. Segundo, declaravam: "Jamais seremos dispersos pela face da terra." Desafiavam a própria ordem divina. Mas havia ainda mais. Eles arrazoavam que estariam seguros no caso de outro dilúvio, construindo sua torre muito mais alta do que as águas prevaleceram. Imaginavam que descobririam as causas do dilúvio se alcançassem as nuvens. Queriam ser como deuses, governar o povo e voltar a atenção de toda a terra para longe do Criador. E assim começou a construção. Dia após dia, semana após semana, a torre subia. Antes mesmo do trabalho estar completo, as pessoas já habitavam na torre. Construíram salas esplendidamente mobiliadas e decoradas, mas não para adorar ao Deus verdadeiro. Aquelas salas magníficas foram devotadas aos seus ídolos. A torre que deveria exaltar o nome do Senhor tornou-se um monumento à rebelião humana, um templo da idolatria, um símbolo do orgulho que desafiava os céus. A torre crescia cada vez mais alta. Homens foram apontados para receber as ordens dos que trabalhavam no topo da torre, que pediam material para o seu trabalho. O primeiro comunicava ao segundo, o segundo ao terceiro, até que a ordem chegava aos que estavam na base. Era um sistema perfeito de comunicação, ou pelo menos eles pensavam assim. Mas o Senhor observava tudo do alto. Ele desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse: "Vejamos se isto é o que eles já são capazes de fazer. Sendo um só povo, com uma só língua, não haverá limites para tudo o que ousarem fazer." Deus não permitiria que completassem seu trabalho de rebelião. Ele não destruiria a humanidade novamente, mas mostraria que ele era supremo. "Vamos descer", disse o Senhor, "e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se de forma que uns não entendam os outros." E então, algo extraordinário aconteceu. O Senhor mandou 2 anjos para confundir o trabalho deles. Quando a ordem era passada de um trabalhador para outro,
Os anjos confundiam sua linguagem. Quando a ordem chegava aos que trabalhavam na base, o material enviado não era o que fora pedido. Depois de um laborioso processo de fazer chegar o material aos operários no cimo da torre, descobriam que não era o que eles desejavam. A confusão tomou conta da construção. Desapontados e enraivecidos, os trabalhadores começaram a reprovar aqueles que julgavam estar em falta. Discussões eclodiram por toda parte. Ninguém mais se entendia. Palavras que antes tinham significado claro, agora soavam estranhas e incompreensíveis. Depois disso, não houve mais harmonia em seu trabalho. Irados uns com os outros, e sem saber a que atribuir os mal-entendidos e estranhas palavras entre eles, abandonaram o trabalho. A torre ficou inacabada, um monumento à arrogância humana e à justiça divina. Os homens se separaram uns dos outros e se espalharam sobre a terra. Até aquele tempo, toda a humanidade tinha falado uma única língua. Mas agora, divididos pela confusão de idiomas, cada grupo seguiu seu próprio caminho, espalhando-se por toda a face da terra, exatamente o que eles tentaram evitar. Como um sinal final da ira de Deus, raios do céu quebraram a parte superior da torre, lançando-a por terra. Deus queria mostrar assim ao homem rebelde que ele era supremo, que nenhuma torre poderia alcançá-lo, que nenhum plano humano poderia frustrar sua vontade. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra, tendo cessado a construção daquela cidade. Por isso, aquele lugar ficou conhecido como Babel, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua dos homens e os espalhou por toda a terra. A Torre de Babel nos ensina uma lição eterna. Quando o ser humano se exalta acima de Deus, quando busca glória para si mesmo, em vez de honrar o Criador, quando tenta construir sua própria salvação, em vez de confiar na providência divina, o resultado é sempre confusão, divisão e fracasso. Deus não pode ser desafiado. Sua vontade prevalece. E aqueles que o buscam com humildade encontram verdadeira unidade, não na rebelião, mas na obediência ao seu amor.